10 anos de muito trabalho passaram, mas Deus iria surpreender com um mover que ninguém imaginava. A segunda década foi marcada pelo mover profético, que iniciou uma nova fase no ministério do pastor João. 2001, Paul Wilbur. O João recebe uma ligação do Marcelo Sugihara, aqui na igreja, oferecendo o Paul Wilbur para vir ministrar no sábado à noite. E aí o João aceita esse convite. Eu me lembro que a gente foi buscar o Paul Wilbur no hotelzão super da hora, lá em Guarulhos, perto do aeroporto. E eu me lembro que a gente foi com a Kombi da igreja. E no mesmo hotel tava quem? Michael Coleman, que era o presidente da Integrity Music, e tava o Don Moen também. Cara, chegou uma Mercedes para buscar o Don Moen e a gente foi buscar o Paul Wilbur com a Kombi da igreja, cara. Foi muito louco. E o motorista da Kombi era o Jeová, cara. E aí eu me lembro que a gente foi, cara, a gente veio o caminho conversando, meu inglês super limitado, mas a gente tentou desenvolver alguma conversa, foi super legal. Enfim, chegamos aqui, aí nós fomos ali, passamos o som, o Paul Wilbur do nada, ele falou assim, olha, eu tô levando o David Keelan para fazer a tradução para mim, e eu tinha chamado o Mike Shea para fazer a tradução, mas o Mike não estava muito bem da voz. E aí eu me lembro que a gente foi orar antes do culto, ali na sala, perto ali da antiga sala do pastor Davi, que hoje é a sala do pastor Paulo. A gente foi orar ali e tava o João, tava todo o grupo que ia tocar, que a gente montou um grupo de última hora para tocar com ele. E aí eu me lembro que a gente começou a orar e de repente o tecladista do Paul Wilbur vira e começa a entregar uma palavra profética para o João. E essa palavra falava a respeito exatamente disso, que Deus ia levar ele a um novo nível profético. Enfim, começou o culto. Quando começou o culto, eu tinha algo no meu coração, era meio que um sonho de tocar um shofar na igreja. E o Mike estava aqui. E de repente o céu estava limpo, eu me lembro, o céu estava azul. E de repente o Mike me toca aquele shofar e começa a dar trovão na igreja. Foi algo muito louco, foi muito insano o que aconteceu naquele culto. E aí, cara, o Paul Wilbur começou a ministrar, o pastor Davi estava internado no hospital. E ele não sabia de nada. E ele fala, Deus vai tirar o seu pastor de lá. Deus vai tirar o seu pastor de lá. E no final do culto, foi um mover tremendo o que aconteceu. E aí eu me lembro que a gente foi levar o Paul Wilbur pro hotel novamente. E aí ele falou assim, foi um dos melhores cultos que eu já fui na minha vida. A gente começou a receber, teve o David Keelan, que veio aqui na igreja, e o Judson foi no acampamento, né? E lá eu me lembro que teve principalmente com o Judson, aqui o David Keelan foi aquela coisa que eu acho que todo mundo vai falar, maravilha. Mas o que me marcou nessa época foi o Judson quando ele foi lá no acampamento. Se eu não me engano foi lá em Tapicirica da Serra, um acampamento bem legal, grande, enfim. E aí o que aconteceu? O Judson pediu para lavar os pés do pastor João, meu, do Fábio Vilaças, que eram mais líderes assim, mas principalmente o pastor João. E ali foi uma bênção e tal, mas na verdade aconteceu no acampamento seguinte, quando a gente fez no nosso, quando eu não tinha nenhum convidado, e aí teve um culto que começou 9 da manhã, era 4 da tarde, não tinha acabado, né? Então a unção, ali começou um mover. Naquele dia, o pastor João, eu comecei pregando, né, 9 da manhã, e eu lembro que o pastor João estava deitado lá fora, ele levantou, veio, entrou e começou a orar por mim, pôs a mão no meu peito, começou a profetizar sobre tudo o que ia acontecer, que hoje os meus filhos estão vivendo, lá naquele dia. E aí foi um mover assim, e aí naquele dia eu costumo dizer que Deus me deu uma voz naquele dia, porque eu não cantava. E eu passei a cantar naquele dia, Deus afinou minha voz naquele dia. Eu creio que da unção que ele passou para mim. E minha voz realmente foi marcada ali, eu comecei a falar em línguas e cantar em línguas. E o pastor João começou a interpretar as línguas, as pessoas começaram a ser curadas, coisas assim começaram a acontecer. E nessa época nos cultos, nossa, o culto começava às 7h30, não tinha hábito de começar atrasado e, não tinha hora para acabar. Né? Quantas vezes assim eu saía daqui da igreja 10h30, 11 horas, 11h30 e era aquele culto que você não via a hora passar, as pessoas não cansavam, né? Tinha-se uma liberdade muito grande. Eu lembro que o que mexeu muito com a gente foi a questão da intimidade com Deus. Então, quando começou todo aquele mover de louvor, de adoração no Brasil e tal, aquela questão da intimidade, de buscar a Deus e tal,
como o pastor João sempre teve aquele negócio de buscar o fogo de Deus, a presença de Deus, foi meio que natural, porque o Espírito Santo pegou ele de uma forma que nem ele entendia o que estava acontecendo. Era coisas espontâneas. O Espírito Santo falava com as pessoas. Muitas pessoas iam orar por ele, muitas pessoas iam manifestava através do dom espiritual, naturalmente. Era uma coisa comum e normal, até mesmo sendo uma coisa que não é comum e nem normal, como eu posso definir. Era uma coisa muito natural, né? Muito espontânea. Eu lembro quando a gente chegou, o pastor já estava no púlpito, já lá no palco, com a banda, e nós nos assentamos pensando que estava rolando um ensaio da música. Só que mal sabia a gente que já estava acontecendo o culto. Na verdade era um ensaio, mas eles estavam cantando e ensaiando ao mesmo tempo. E a gente ficou esperando começar, né, com a paz do Senhor e tal, e não foi assim. Do nada a gente olhou e a gente já estava envolvido naquele culto, já estava rolando, as coisas já estavam acontecendo, aquela unção. E eu lembro que a gente ficou assim, extasiado, sabe? Porque era algo que a gente já estava vivendo em família, só que com uma potência, algo com potencial muito maior, sabe, ali. E com questão da adoração e a liberdade, era muita liberdade, muita adoração extravagante, sabe? Eu lembro do primeiro culto que eu participei, do Ministério Jovem, que eu nunca tinha visto, eu estava acostumada com DI, com o culto de domingo, de ficar na galeria. E aí, de repente, eu cheguei no culto de sábado e tava bem na hora do louvor, inclusive a música que tava tocando era Águas Profundas. Tipo, um rockzão assim, o Duda, mano, arrebentando a batera a milhão. E tipo, muito louco, sabe? As luzes apagadas, eu nunca tinha visto aquilo. Eu fiquei tipo, mano, que culto é esse? Que eu nunca ouvi falar, sabe? Eu nunca tinha vivenciado algo onde você tivesse uma liberdade pra adorar, onde realmente as pessoas não estavam se importando uns com os outros no sentido assim de julgar o que aquela pessoa, a maneira como que aquela pessoa está se expressando no culto, a maneira como ela louva, a maneira como ela ora, a maneira como ela adora. Então eu comecei, de início eu fiquei meio chocada porque era fora da minha realidade, mas depois eu comecei a ver aquilo de uma maneira tão natural e eu comecei a ver que o Espírito Santo se movia através daqueles louvores, daquela maneira com a qual as pessoas se expressavam, e eu pude perceber que eu pude criar a minha maneira de adorar e de louvar o Senhor, vendo a maneira como ele se expressava através das pessoas. Uma das coisas que mais marcou para nós foi a oração da madrugada, às 5 horas da manhã, quando Deus falou com o pastor João, que era para reunir, né, para nós estarmos orando esse horário. E esse horário foi um horário assim para todos nós levantarmos de casa, virmos para a igreja e começar a orar às 5 horas da manhã, né? Então foi um momento assim muito ímpar, porque esse momento foi aonde Deus começou a trazer para o próprio pastor João palavra de conhecimento nos cultos dos jovens, e houve uma explosão de início de um grande mover de Deus. E eu acho que o Brasil estava começando nessa onda um pouco mais profética, e o pastor, ele é uma pessoa muito ligada nas coisas que acontecem, assim. Eu percebi, assim, coisas que aconteciam no mundo estavam acontecendo aqui na igreja também por conta do pastor João. Assim, eu lembro, assim, às vezes não era que nem hoje em dia com a internet com facilidade. Saúde, filha. com facilidade com a internet, de saber a característica do Espírito Santo, mas eu vi uma unidade muito forte da característica do Espírito Santo, não fosse uma coisa unilateral, univertical, vamos dizer assim, e isso eu sempre vi no ministério do pastor, assim, algo bem profundo, ele sempre ligado às coisas proféticas. Eu lembro que os acampamentos eram assim, umas 100 pessoas, 50, e começou a explodir essa época. 400.
assim, aquela molecada, tipo, adolescente, que era aquele grupo do fundão, eles começaram a receber o Espírito Santo, eles começaram a pegar fogo, sair rolando no gramado e gritar. Quem via de longe, nossa, todo mundo tão louco, né? Mas era a visitação do Espírito Santo. Foi muito marcante para nós, né? A gente pegou essa geração sendo visitada por Deus, né? Eu não consigo me recordar exatamente quando, mas eu acho que foi por volta de 2001, 2002 que eu realmente comecei a me interessar, né? O Espírito Santo começou a gerar esse interesse pelas coisas de Deus e normalmente era nos acampamentos, né? Os cultos sempre são maravilhosos, mas acampamento é um negócio absurdo, né? O mover profético no acampamento foi algo assim surreal, se é a palavra que dá para ser usada. É algo assim que a gente não tinha assim provado, a gente sentia a unção do Senhor, mas a liberdade que a gente tinha no acampamento, até falei com a Kel, parece que a gente não tinha aqui na igreja. E é como a molecada até hoje vem, quando chega do acampamento, parece que é o primeiro culto, parece que aquela semana que o pessoal tá se coçando, falando, não, preciso chegar sábado, meu, é sábado. É assim que a gente fica. E o que eu mais gosto é que desde a minha época acontece isso e hoje ainda continua acontecendo isso. Porque parece que a sementinha que foi plantada lá, plantou, cresceu, gerou frutos e ainda continua gerando frutos. Foi ali onde a minha vida foi transformada. Foi dentro de um acampamento, meu primeiro acampamento onde eu estive, eu e uma prima. E diante dessa manifestação do Espírito Santo, onde o pastor João sempre deu muita liberdade, né, a gente chegou, a unção profética já estava acontecendo quando a gente chegou. Então, nesse momento, para mim, vivenciar todo esse sobrenatural de Deus era algo novo. E ali a gente pôde viver o que era o Espírito Santo, o que era manifestar, o que era ser transformado, o que era ser liberto. Meu primeiro acampamento foi quando eu tive a minha grande experiência com Deus, que foi de uma maneira tão simples, foi algo tão maravilhoso porque Deus estava tocando no meu coração e no coração de um monte de gente ali. Então, através do pastor João, ele estava ministrando a palavra e falando quem queria de verdade se entregar ao Senhor. E eu já era de um lar cristão, eu já vivia na igreja, mas eu queria algo mais. E eu percebi ali que Deus estava me chamando para uma profundidade maior. Era um mover tão intenso que eu lembro que a gente não precisava estar no culto para estar sentindo a presença de Deus. Eu me lembro de uma vez um acampamento no Paraíso 48, que as experiências eram incríveis, sobrenaturais demais, de aparelhos de pessoas virar de ouro. A gente tem que levar as pessoas carregadas para a cama depois do culto, porque elas ficavam lá jogadas, né? Não conseguiam. E eu lembro que meu pai e minha mãe ligou para mim um dia, porque lá tinha sinal, né? E como é que tá o acampamento aí, Abner? Eu lembro que eu não conseguia falar com eles no telefone. Eu não parava de chorar. Eu acho que os acampamentos sempre foram muito cheios da presença de Deus, de derramar, de quebrantamento. E eu acho legal que isso foi desde a minha adolescência. Quando eu estava começando a adolescência, os acampamentos já eram muito marcados pela presença de Deus, era um lugar de muita busca. E eu acho que em outros lugares não estava ainda aquele movimento, aquele mover todo que veio lá para 2005, mais ou menos, né? Então era uma coisa, muito antes o pastor João já fazia muita questão que os acampamentos fossem momentos marcantes e transformadores, e com certeza ele marcou uma geração, me marcou. Eu acho que a gente teve as melhores experiências com Deus, assim, aquelas que geram raiz mesmo, foi em acampamentos. E a oportunidade que a gente começou a ter nos acampamentos também de ser usado. Porque uma coisa que é muito marcante também na vida do pastor é que ele sempre está dando oportunidade para as pessoas, sabe? Ele sempre vê potencial na gente. E foi nos acampamentos que a gente começou a ter oportunidade de começar a orar por uma pessoa aqui, conversar com uma pessoa ali e realmente fortalecer a fé das pessoas. E ser fortalecido também, né? Aprender a servir, aprender a se relacionar. E aí, mediante a isso, nós começamos, pela direção do Espírito Santo, ter
atos proféticos, que Deus deu direção para irmãos específicos e a gente obedecia essa direção. E era muito legal porque o pastor João, mesmo ele sendo o líder, ele sendo pastor, ele escutava e ele dava essa liberdade para esse ato profético. Ele respeitava o que o Espírito Santo estava usando a pessoa inferior ao cargo dele, vamos dizer assim, inferior a não ser pastor, a ser uma ovelha que andava com ele. Então isso foi abriu-se vamos dizer assim, um caminho do ministério. E o engraçado, assim, o pastor João, ele nunca nos proibiu de nada. Ele sempre foi muito cauteloso em relação às coisas do mover e do poder do Espírito Santo de Deus. E isso eu aprendi e hoje eu entendo essa cautela dele. Mas o engraçado é que toda vez que o Espírito Santo falava comigo, eu ia numa ansiedade tão grande falar com ele que eu acho que eu assustava ele. E aí ele ficava assim, meio assustado, tal, sabendo. Mas no final, o Espírito Santo falava com ele. E a gente sempre concluía aquilo que estava no coração de Deus. Eu não consigo enumerar as vezes que aconteceu coisas muito loucas. E teve uma vez que eu estava no culto, não fazia parte de ministério nenhum, só estava acompanhando, gostava de andar com o pessoal. E o Espírito Santo tocou no meu coração que eu deveria ir para a bateria. E eu até lembro que o baterista, que era o Juliano, eu peguei, olhei para ele e falei, posso tocar? Ele arregalou o olho, olhou para mim e falou, o que você tá fazendo aqui, Eu falei, cara, eu tive uma direção de Deus. E ele falou assim, você teve uma direção de Deus, então. E aí eu comecei a tocar e eu nunca tinha pegado numa baqueta de bateria na minha vida. E no dia que o Renato falou que ele estava na bateria, ele não quis falar, eu vou falar. O Renato cresceu, os ombros dele cresceram, ele batia, não era ele batendo, era uma força movida pelo Espírito Santo de Deus. E esse dia foi um dia profético, foi um dia que a gente ressuscitou uma criança. Que uma mãe, um casal aqui da igreja, tinha tido uma filha prematura. 2004, eu fiquei grávida, depois de 5 anos, que a gente estava casado, eu já queria engravidar, mas eu não conseguia, demorei uns 2 anos. Aí engravidei, aquela felicidade, primeira gravidez, primeira neta, primeiro tudo, Descobri que era uma menina, que era o meu sonho, ter uma menina. E até então minha gravidez tudo normal, e acompanhando com o médico, tudo. Aí a gente ia ter um acampamento, de novo um acampamento, do dia de finados, do dia 2 de novembro, A gente ia para o acampamento na sexta-feira, porque a gente ajudava com a liderança e tudo. E antes desse acampamento eu estava de 29 semanas, mas eu estava liberada para a médica de ir, tudo era perto, Cabreúva, mas me deu uns 5 minutos de fazer um ultrassom antes. A gente ia na sexta-feira, à noite, prontas, tava com as malas prontas e tal, mas eu falei pro Murilo, não, eu quero fazer o exame, quero fazer para ver se tá tudo bem. Não tava sentindo nada, mas fui fazer. Até tive que pagar o exame, porque não tinha guia, nada, fiz. E na hora do exame, o médico começou a fazer umas perguntas tal, e falou, tem uma coisa errada, você não tem líquido amniótico nenhum, ela tá com peso de 26 semanas, ela estava com 3 semanas de atraso de crescimento, ela tinha parado de crescer há 3 semanas, e a gente vai ter que fazer uma cesárea de urgência. E aí eu fiquei desesperada, Desesperada, a gente começou a chorar, falei, não, mas então, como que eu não vou para casa, você me interna, porque eu quero ficar internada. Não, você vai para casa, vai tomar umas injeções para amadurecer o pulmãozinho dela e a gente vai fazer essa cesárea daqui 5 dias. E nisso, a gente, apavorado, vim embora do consultório, ligamos pro pastor João. Foi a primeira pessoa que a gente ligou.
chorando, contando a história para ele. E ele devia também estar com as coisas tudo pronta para ir para o acampamento. No mesmo momento, como sempre, foi para minha casa. A gente chegou, ele chegou logo atrás. E eu chorando, tal, aquele desespero. E ele, aquela calma, né, conseguiu nos acalmar. E orou, falou: Senhor, seja feita a sua vontade, que nós entregamos essa criança nas suas mãos, sabemos que o Senhor tem um plano. E ver aquela paz, né? Aquela paz, medo, mas uma paz. No dia seguinte eu internei, que eu ia ficar internada para tomar esse ciclo de injeção, e ele foi para o acampamento. E no mesmo horário que eu estava fazendo a minha internação, eles estavam no acampamento orando por mim, porque ele levou para a intercessão todo o caso. E aí veio, ou me contaram depois quem estava lá, que veio assim um peso de intercessão naquele lugar, que tinha gente da intercessão que gemia, como se estivesse em trabalho de parto. E nesse momento eu entrei em trabalho de parto. Eu tive um sangramento na porta do hospital e nem cheguei a internar, fui direto para a mesa de cesárea, de cirurgia, né? E aqui a gente, naquele desespero e tudo, e eles lá no acampamento orando, intercedendo. E aí o Espírito Santo começou a me dar batidas que eu tinha que tocar na bateria, no bumbo da bateria. E eu falei, não, eu pensando no meu coração, falei, meu pastor vai me tirar daqui. E ele veio e falou assim, deixa o Espírito Santo te usar. E eu fechei o olho, comecei a tocar, na hora que eu olhei, ele convocou toda a tenda para marchar. E parecia mesmo que a gente estava indo para uma guerra, todo mundo marchando, sabe, todo mundo ali. Eu olhava assim, todo mundo alinhado, coisa assim sobrenatural. Era impossível, no meio de um louvor, endireitar todo mundo do jeito que ficou. E na hora que eu olhei, estava todo mundo alinhado e todo mundo marchando. E o pastor João falava assim, não para de tocar, porque a gente está sendo convocado para uma batalha. Ele passa essa imagem, né, de proteção, né, de aconchego. E era assim na minha adolescência e continua assim. E eu acho demais isso, de eu ver ele fazendo isso com a minha filha, entendeu? Ele se preocupar, ele abraçar, ele cantar e ele tentar acompanhar. O Espírito Santo ele não pegou o pastor João para fazer uma oração, você está entendendo? Ele não pegou o Cláudio, o Ricardo. Ele pegou todo mundo. E cada um começou a liberar uma coisa sobre a vida da Ana Júlia. Então, os adoradores, os ministros de louvor começaram a tocar uma música que eles nunca tinham ministrado na vida deles. E eu estava com o chofar, eu lembro que eu soprei tanto, o Espírito Santo falava assim, sopra fôlego de vida sobre ela. E eu soprava aquele chofar, chegou uma hora que a minha boca estava toda ensanguentada já. O chofar tinha rasgado a minha boca de tanto que eu soprei. Então, aí você olhava um chorando de um lado, clamando pela vida dela, uma criança que a gente nem conhecia, né? Então aquilo foi como eu posso dizer, algo do Espírito Santo, que ele colocou aquele amor pela Ana Júlia no nosso coração, de um jeito como se ela fosse a nossa filha. Então foi um clamor tão grande que o culto foi só isso. Não teve palavra, não teve nada, porque o Espírito Santo ele veio de uma forma que ele nos envolveu e todo mundo só ficava profetizando sobre ela e a gente vê o milagre de Deus na vida dela, né? Algumas pessoas que ainda hoje eu tenho esse contato falam que sentiram dores de parto, de intercessão mesmo, né? E aí eu entrei na sala, meu médico chegou, tirou ela e já tinha me avisado, você não vai vê-la, vai direto para UTI. Só que ela passou por mim e ela estava assim bem já roxinha, quase sem fôlego mesmo. E nessa hora eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi mesmo a voz do Senhor claramente no meu ouvido, falando, dela eu cuido. E ele só falava isso no meu ouvido, dela eu cuido, dela eu cuido. Enquanto eles estavam me fechando lá, aquela correria, ela foi para UTI e eu só fui vê-la naquele dia à noite, que eu pude entrar na UTI. E naquele dia o pastor João voltou de Cabreúva para nos visitar.
Então, assim, a gente tem essa experiência, ele com a Sandra, os meninos pequenos, a gente tem até foto dele visitando, me amparando, porque eu estava sem minha filha, sem nenê, maior insegurança do que ia acontecer. Ela nasceu com 800 gramas, com 33 centímetros, né? Parecia uma Barbie, uma coisinha assim, toda entubada, cheia de fio. Uma coisa que a gente nunca espera, né, pro primeiro filho e tudo. E a partir daí começou a nossa luta, né? Foram 4 meses. 114 dias internada de UTI. E assim, desses 114 dias, vários, o pastor João esteve com a gente. Ele podia entrar na UTI porque ele é pastor, né? Até o pessoal, as enfermeiras, depois a gente começa a fazer amizade com as enfermeiras, com as médicas. Eles brincavam assim, fala a verdade, ele não é pastor, ele é seu cunhado, porque ele é muito bonito para ser pastor. E ele ia todo bronzeadão, porque era época de verão, e o pessoal estava acostumado com aqueles pastores mais formais e tudo, e eu falava, não, ele é pastor sim, tal. E aí a gente acabou fazendo amizade com o pessoal, e sempre tinha essa brincadeira, fala a verdade, a gente vai deixar ele entrar, mas ele não é pastor. E aí ele várias vezes ele entrou, a primeira vez, até eu brinco com ele, que a primeira vez que ele entrou, ele quase passou mal, ele ficou meio branco de ver, né, porque é muito impressionante de ver, ficou meio branco, mas aguentou firme ali do lado da incubadora. E ele ficava ali comigo com o Murilo, várias vezes orando, intercedendo, colocava as mãos na incubadora, e orava, e dava a volta na incubadora, aí a gente saía, ele ia com a gente tomar um lanche, depois a gente voltava. Isso assim, foram momentos que eu nunca esqueci. Eu brinco com ele que eu tenho uma dívida de gratidão com ele, porque eu não vou esquecer isso. Dia 1º de janeiro, todo mundo estava com as suas famílias, comemorando, porque eu passei Natal e Ano Novo lá. Ele estava dia 1º de janeiro do lado da incubadora com a gente. Então, assim, são momentos que eu não posso esquecer, que eu não vou esquecer. E então, um vento do Espírito soprou, dando início a esse tempo e dando origem ao nome do ministério liderado pelo pastor João, Unção Profética. Eu não vejo como um lobo. Eu vejo ele como o emblema, como a identidade do ministério. Foi aquilo que o Senhor deu para o ministério. Eu me lembro que nesse dia do ato profético, que foi quando Deus nos deu essa direção da águia e do leão, eu tinha pedido, né, como a gente é, uma roupa para o Van Damme. E ele costurou uma roupa, eu ia colocar a roupa, o Espírito Santo falou, essa roupa não é sua. Essa roupa não é sua. Essa roupa é do seu pastor. E a roupa tinha ficado muito grande em mim. Na hora que eu dei para o pastor João, tinha caído direitinho nele. Todos nós estávamos com o pano de saco. E eu tinha um pano de saco que eu estava totalmente fora da moda, né, da igreja. E eu tinha feito 12 desenhos. E cada mês eu profetizava em cima daquele desenho. E tinha um mês que era o vaso. E nesse ato profético, o Espírito Santo falou para a gente que nós tínhamos que nos humilhar e quebrar os vasos. Eu sei que eu acho que eu não deveria de estar falando isso, porque o que aconteceu ali foi algo tão sobrenatural, que quando a gente fala, as pessoas riem da nossa cara. Porque o pastor João veio uma unção, a presença de Deus veio de uma forma tão forte sobre as nossas vidas, que o pastor João ficou de quatro, como se fosse um leão, e ele rugiu de uma forma que não era ele. Que aquela salinha lá tremeu, aquela capela tremeu. E uma irmã começou a bater os braços que nem se fosse uma águia. E veio um vento que derrubou todo mundo dentro da sala. E o pessoal da intercessão levaram uns vasos para dentro da capela, que não era capela ainda, né? Aquele onde o pessoal dorme hoje, no alojamento. E ele quebrou os vasos com a cabeça, a gente fez um ato profético ali. E aí eu creio que ali foi um marco do Ministério Ação Profética. E ali
Deus deu toda a direção para a gente, de que seria uma guerra mesmo. E assim, no ministério profético você sempre é confrontado. E não houve um ato profético dentro da igreja que nós não fomos confrontados. E o pastor João sempre me protegeu em relação a isso. Ele sempre acreditou naquilo que Deus tinha colocado sobre a minha vida. O investimento nos dons era uma chama acesa. Nesta época teríamos o nascimento do Festival de Músicas Inéditas, Bonerges, Adorarte e Projarte. Eu posso falar festival, para mim, foi algo bem fala, né? Festival de Músicas Inéditas. Para mim foi bem inédito, algo que a gente sonhava, né? Em levantar pessoas, né, que pudessem colocar os seus talentos, colocar, né, a sua adoração a Deus. E eram para pessoas realmente que não eram profissionais, eram pessoas que, meu Deus, na época gravada numa fita cassete. Fita cassete. E eu lembro que a gente se reunia para ouvir, a gente tinha um comitê, né? E a gente ouvia as 15 músicas, aí fazia a seleção, votação, né? O primeiro foi assim espetacular, porque é algo muito novo, então muitas pessoas da nossa igreja participaram, pessoas de fora também, e o que eu posso dizer é que foi muito legal. No final a gente fez um bolo escrito Festival de Músicas Inéditas, na época teve até premiação em dinheiro, né? E a gente teve pessoas investindo também, a igreja estava lotada, né? Você sabe que daí que eu acho que o Juliano Sam Exatamente, surgiu. foi, Ele né? participou do primeiro Festival de Músicas Inéditas, cantando ele e o Weber. Confesso que a gente falava, Weber, acabou a música, era de, 7 minutos e o Weber tocando 7, 8, 10, 15, né? E assim, foram algumas músicas muito legais, né? Eu lembro que a gente estava num acampamento e a gente voltando do acampamento dentro do ônibus, a gente começou a orar, inclusive aconteceu isso recentemente também com os adolescentes, né? Voltando do acampa, começou a mover dentro do ônibus, e a gente chegou na igreja e falou, não dá pra parar, vamos continuar. Aí um chamou o outro, Franco, chega aí, não sei quem, vamos orar. Aí a gente foi numa dessas salinhas aqui, começamos a orar, e aí Deus começou a dar uma série de palavras, sabe? Deus pediu pra gente ir pra rua, pra levar esse poder, essa unção, esse mover, tudo aquilo que Deus tinha derramado sobre nós e levar para as pessoas. Isso foi fantástico, foi um tempo de cura, um tempo de libertação. O Boanerges como ministério, eu acho que foi o primeiro ministério que eu me senti... Eu já tinha participado de coralzinho na igreja, grupos de louvores, de adolescente, mas eu acho que o Boanerges foi algo que eu me senti conectado com o pastor, o apoio dele. O Boanerges foi algo que veio de Deus mesmo. Eu falo que as maiores experiências assim foi com os moradores de rua de domingo ali, quando a gente saía da escola dominical. A gente não sabia para onde que ia dar. E de repente foi formado um ministério de evangelismo dos jovens que há muito tempo que não tinha. E aí a gente começou indo no Parque Vila Lobos, depois a gente foi para o CEAS ali na frente, a gente depois foi para Sé, Avenida São João. Então a gente teve muitos momentos marcantes de evangelismo no Boanerges, e era um grupo de evangelismo e oração muito forte. Então moveres, entregas, assim, foi um momento muito especial na minha vida, e o pastor João sempre apoiou o Boanerges, assim. O Adorarte começou por iniciativa da liderança dos adolescentes, que na época era a Regiane e o Eliseu. E aí o pessoal foi crescendo e deixando de ser adolescente, né? E aí ele continuou como grupo de dança. É incrível como ele não negou, porque ele podia muito bem falar, olha gente, esse tipo de trabalho não dá ainda, vamos fazer esse tipo de trabalho só na rua. Mas não, ele falou, não, quer fazer, vamos fazer. Então o pastor João sempre teve esse empreendedorismo de
deixar a gente fazer coisas novas, coisas loucas, coisas às vezes absurdas, mas eu acredito que ele também sempre teve a direção de Deus, né, para saber o que ele podia falar sim e o que ele podia falar não. Alguns sims com certeza foram muito mais difíceis, e eu acredito que o sim que ele deu para Adorarte foi muito difícil, mas ele realmente batalhou pela gente, foi um tempo excelente. O Projarte começou quando a Soraya volta de um curso missionário que ela fez, muito apoiada pelo pastor João. E quando ela volta, então ela quer fazer algo para que seja um movimento usando arte, mas para falar do Senhor. E a Soraya, então, me convidou para apoiá-la no começo do Projarte. Muita gente já passou pelo grupo. E para mim foi uma experiência super enriquecedora de estar junto ali com ela. Acho que a gente viveu coisas muito legais. Tive ajuda, como era a minha primeira liderança, eu tive ajuda de muitas pessoas do Ministério Jovem, né? Eu praticamente cresci, né? Passei a minha adolescência toda e minha juventude toda no Ministério Jovem. Então, foi uma bênção para mim, o pastor João foi bênção para mim, o Ministério Jovem também foi bênção para mim. Eu lembro que eu sempre ficava com os papéis de vilão. Eu também. Eu e a Natália sempre ficamos com o papel de vilão. E foi uma época muito especial, sabe? Porque marcou pra mim que Deus ele poderia me usar em diferentes áreas. A gente às vezes coloca os rótulos que a gente vai viver e Deus ele pode usar a gente em vários modos diferentes. E o Projarte foi isso, sabe? Era algo que eu não imaginava que Deus iria usar a minha vida e foi assim. Também por esse fato de a gente poder levar a palavra de Deus de várias formas, sabe? A criatividade que a gente pode usar para anunciar o reino de Deus. E a vida da Soraya também foi muito importante para nos ensinar a ter esse amor por evangelismo, né? Esse amor por falar de Deus, usar o teatro, usar a dança, tudo para mostrar o amor do Senhor. Eu sou muito grata ao pastor João, ao Ministério Jovem, a todos aqueles que foram meus discipuladores dentro do Ministério Jovem. Sou muito grata. O ministério crescia. Os cultos cheios de unção, acampamentos com experiências em Deus marcantes, trabalho de evangelismo, mas o ano de 2006 foi marcado com um tempo difícil, com o falecimento de sua mãe e o incêndio em sua casa. Quando a nossa casa pegou fogo, eu e os meus irmãos, né, estávamos, graças a Deus, na escola. Então, era uma casa de 2 andares. A parte de cima onde a gente dormia, né, literalmente pegou fogo, e a parte de baixo, não, né, que é onde meus pais estavam. Então, se nós estivéssemos lá, provavelmente, né, não estaríamos aqui. Foi uma coisa bem assim do nada, né? Então, meu pai tentou salvar o que ele pôde. A gente, na época, ficou muito chateado porque ele também, né, todos nós, porque havia coisas que a gente tinha acabado de comprar e, né, que ainda meu pai continuou pagando depois do incêndio. Então, coisas que a gente perdeu bastante. Perdemos literalmente tudo, né? A gente não tinha nada, só tinha a roupinha da escola. Aí eu lembro que meu tio Dinho foi buscar a gente na escola. Eu lembro que o meu tio Dinho buscou eu e meus irmãos, a gente almoçou na casa dele, depois ele levou a gente pra casa, sem contar o que tinha acontecido. Aí quando parou o carro, ele contou, sabe, com cuidado. E naquele momento assim eu fiquei desesperado, né? Porque eu pensei, nossa, a casa pegou fogo, eu perdi tudo, a gente perdeu tudo que a gente tinha. Eu fui até lá no primeiro dia, né, quando tudo aconteceu, eu fui lá e assim, ver tudo aquilo, né, tipo, porque em cinzas, rasgou meu coração, assim, de vê-lo também, tipo, uma dificuldade. E aí quando eu olhei meu pai, ele tava lá no fundo, assim, perto da casa mesmo. Ele veio, ele me abraçou os meus irmãos, ele orou com a gente e ele falou assim, ele profetizou que hoje a gente teria o dobro do que a gente tinha antes, de
tudo que a gente perdeu, Deus ia devolver. E realmente Ele devolveu e muito mais que o dobro. Foi numa sexta-feira, e eu me lembro que alguém, não sei se foi meu pai, minha mãe falou, ou se eu ouvi eles dois conversando. Eles falando que Deus tinha livrado a gente, porque se fosse num sábado, aquilo aconteceu de manhã, bem de manhãzinha mesmo. E se fosse num sábado, no final de semana, eu e meus irmãos, estaríamos dormindo no andar de cima que pegou fogo. Então podia ter acontecido algo com a gente. Então, como foi na sexta-feira, nós fomos para a escola e o primeiro andar não tinha ninguém, assim, a gente estava na escola. Senão a gente estaria dormindo lá, talvez algo de ruim podia ter acontecido com a gente. Aí eu recebi uma ligação, lembro até hoje, eu recebi uma ligação do meu irmão no serviço, do Agnes, falando, olha, mamãe tá partindo, vem pra cá pro hospital. E eu lembro que eu liguei pra Sibeli estava no trabalho, eu peguei o carro, fomos lá, buscamos ela. E a gente foi pro hospital. Quando eu cheguei no hospital, minha mãe com muita dificuldade para respirar, porque o câncer já havia tomado o pulmão dela. E o João já tinha chegado também. Aí o médico ele veio pra gente e falou, olha, a gente tem duas opções aqui. A gente pode aplicar um sedativo nela para ela poder descansar. Pode ser que ela volte, pode ser que ela não volte. Ou a gente vai deixar ela sofrendo até as forças dela acabar. Mas ela é uma guerreira, ela tá lutando demais pela vida. Eu me lembro que o Kiko estava em Caldas Novas de férias. E era uma decisão que todos nós tínhamos que tomar. Então a gente ligou para ele, falando, cara, o que você acha? E nós 6 optamos pelo sedativo. E o médico aplicou o sedativo nela por volta de 15 para 7 da noite. E ela ainda estava prestes a dormir, o João estava no meio da maratona. Era uma quarta-feira. Ele tinha que vir para a igreja fazer o culto. Eu tinha que ir para o ensaio do Bob. E eu me lembro que eu fui até ela. Falei, mãe, eu vou ficar aqui com você. Ela falou, não. Porque depois a mão não olha para trás. E ela falou a mesma coisa para todos nós. Falou pro João, falou pro Abner. E nós fomos. Aí quando era por volta umas 15 para as 9, a Sibeli me ligou. Falou, seu pai ligou, sua mãe descansou. Eu me lembro que quando eu fui pra igreja não, eu cheguei no hospital, eu olhei para trás e eu vi o João chegando. Ele tinha um exército de pessoas do lado dele, vários jovens ao lado dele entrando ali. Ele com aquele terno dele, né, todo pomposo, como se fosse um guerreiro entrando. Por dentro talvez em caos, em cacos, chorando, mas ele ali, todo durão, né, tipo, eu sou o cara duro, eu sou o cara forte. E eu lembro que ele e meu pai entraram lá, fizeram todos os procedimentos que precisavam ser feitos. Aí eu me lembro que eu vim pra igreja, o corpo foi velado aqui embaixo. E aí eu lembro que eu cheguei, era umas 2 horas aqui na igreja, umas 2 horas da manhã. O João chegou e falou, olha, quando era umas 4 horas, 4 e meia mais ou menos, o João falou, vai pra casa, vai tomar um banho, põe o seu melhor terno e volta pra igreja. E foi o que eu fiz. Talvez tenha sido um dos louvores mais difíceis que eu tenha ministrado. Mas ele estava ali do meu lado. E os meus 4 irmãos também. Meus 3 irmãos ali. Nós estávamos juntos ali. Eu lembro que o pastor Davi, né? Pede para ele cantar Deus toma teu santo trono. E era uma música difícil para o João cantar. Sempre foi. Mas ele olhou pra gente, eu lembro até hoje ele falando, hoje vai ser fácil. Porque ele cantou. Enfim, Deus levou a minha mãe pro trono, né? Hoje, um pouco mais velho e mais
maduro, eu entendo porque ele não desabafava tanto, né? Eu creio que acho que é para nos poupar assim do que ele estava passando, e ele se demonstrava muito forte, né? Eu sei que isso devia estar corroendo ele, mas ele sempre não deixava a peteca cair. Eu acho que é uma das inúmeras exemplos que eu tiro dele, é isso. Aí assim, o mundo tá caindo, mas eu seguro aqui, e aí acho que no particular ele desabafa, né? Eu creio que tudo isso moldou ele. Talvez tenha sido um dos momentos mais difíceis da vida dele. Acho que foi, com certeza, um dos momentos mais difíceis da vida dele. Mas ali aquilo moldou ele a ser quem ele é hoje. Mesmo em tempos tão difíceis, a força do Espírito Santo sempre moveu. E o que sempre se destacou em todos esses anos foi sua posição de pastor e posição de pai. Eu acho o pastor João um pastor tipicamente do Espírito. Ele é bem espiritual. Ele ficou com a melhor parte, você quer saber? É um pastor espiritual. A melhor parte. Aquele que se dedica à oração e aquele que tudo que tiver vai ser no joelho, né? Ele não tem essa disposição para coisas práticas, para as coisas administrativas. O negócio dele é pregar, está ele Deus ministrar as pessoas, né? Conversando, e ele e o violão louvando. Para mim, pastor João pastor espírito. E eu agradeço a Deus por ter tido um pastor que é um adorador, não um cara que fica enchendo linguiça, falando de baboseira, falando de coisas que ninguém tá nem aí. Não, é adorar a Deus, é relacionamento, é intimidade, é paixão, é glória, sabe? Eu vejo o pastor João como, aqui na Batista da Lapa, o pastor. Foi através dele um precursor mesmo de trazer esse avivamento, realmente de virar a chavinha. E é uma década realmente totalmente marcada pelo avivamento, e para mim é ele que deu o pontapé inicial e foi o carro-chefe, né? Ele é o carro-chefe. O pastor João, ele sempre teve uma afinidade grande nessa área. Eu sou muito grata a isso, porque a gente vê a quantidade de cursos que existem por aí, a quantidade de ministrações e ministérios muito fortes e abençoados que tem sobre isso. Mas glória a Deus que a minha família, eu, o Rômulo, né, a gente gerou isso dentro do ministério dele. A gente pôde gerar isso na caminhada com ele aos poucos. Né? Não foi tudo apenas no final de semana, não foi tudo apenas no mês, não foi tudo apenas numa temporada. Eu acho que é muita gratidão que eu tenho pela vida dele. Né? Ali ele sempre nos acolheu, e nas ministrações a gente podia ser curado. Então hoje a minha família, a gente vê que a gente realmente é curado em muitas coisas e que Deus usou a vida dele como instrumento. Tudo o que a gente viveu dentro do ministério e através do ministério foi uma super escola mesmo. Uma escola de amadurecimento, de muito ensino, muito ensino, né, pautado na palavra, da gente entender a nossa identidade para aquilo que o Senhor Deus nos chamou para fazer, né? Então vejo como todos esses anos, uns anos de escola mesmo. O pastor João sempre foi um pai, né? Um paizão. Então a gente acaba se espelhando porque a gente viu tudo aquilo que a gente viveu com ele, né? E hoje você me pega como pastor, eu entendo 99% das atitudes dele de quando eu era ovelha. Às vezes, e foi o primeiro pastor que fez isso comigo e fez mais de uma. Olha pra mim. Agora você vai olhar pra mim, fazer de conta que eu, Fazer de conta que eu sou o seu pai. Quantas vezes fez isso? E, nossa, várias. E vai liberar perdão e vai declarar que você me ama. Eu fui sarada do meu pai fazendo isso. Quando meu pai hoje... Me perdoa por te abandonar, ele se colocou na posição do pai. Me perdoa por ter te deixado, ele se colocava nessa posição e a gente liberava perdão. E se o meu relacionamento é hoje, meu pai já está na glória, creio que está lá, eu recebi
esse direcionamento do Senhor, que meu pai teve tempo, entendeu? Mas assim, se eu sou sarada nessa parte hoje em relação ao meu pai, foi pelo que ele fez, entendeu? Então ele se sentia nessa obrigação. Embora seja um pai, as pessoas vissem ele como paizão, pastor, eu via ele como também um paizão, pastor, um amigo, mas também era o João pai. Onde ele me abraçou, né? A gente realmente parece que o Senhor remiu esse tempo de falta de pai, né? E eu digo que eu tive mais tempo consciente de pai e filho com ele do que com meu pai mesmo. Eu me considero uma privilegiada, sabe? Porque vindo pra cá eu tava pensando assim no que o pastor nos ensinou muita coisa, mas uma das coisas que mudou assim a minha vida e na verdade deu um direcionamento no meu relacionamento com Deus foi a forma que ele cuidou de nós, como um pai mesmo, né? Nesses 25 anos eu aprendi muito de mestre e discípulo. Né? Que tanto que do coral, do próprio coral, saiu várias pessoas. O ministério dele tem pastores, tem diáconos, tem líderes, missionários, e muitos passaram pelo coral. Então eu tive muito apoio do pastor, então ele deixou um legado, um aprendizado para mim de amor, de dedicação. O pastor tem que estar, o líder, né? Tem que estar sempre junto da ovelha, aconselhando, dando apoio. Esse legado que ele deixou, de dedicação, amor, apoio. Não importava em quais circunstâncias e nem em momento e hora. Quando precisava, ele estava ali. Então isso, eu tenho esse legado que ele deixou de experiência para mim.